Olá pessoal, direto ao ponto aqui. Uma coisa tem me intrigado muito aí nas entrevistas do técnico Renato Portaluppi é a repetição da frase: o futebol não é para amadores. Não pode haver amadores comandando o futebol do Grêmio. Ele voltou a falar isso ontem, depois do empate por 2-2 contra esse jogo lá em Muriaé. De novo, Renato, provocado pelos repórteres a respeito dessa questão, a montagem da estrutura para 2023, ele disse: olha, não pode haver amadores, e é sobre isso, essa estranheza aí que eu estou sentindo, que eu quero conversar com você aqui, em nome da KTO. Te cadastra lá na KTO, utiliza o cupom BENFICA. Garanta 20% do valor do seu primeiro depósito. Link para cadastro aqui na área de descrição desse vídeo. Bom, o Renato voltou a falar isso ontem, mas com uma ressalva. Ele garantiu que não é nada contra o presidente Romildo Bolzan Júnior. Lembram? Domingo passado, depois do jogo contra o Náutico, ele falou na questão, o Grêmio teve muitos amadores, não foi à toa que caiu. E quando ele fala isso, que havia amadores, obviamente que parece haver uma relação com o presidente, que é a instância superior, né? Porque as pessoas são colocadas para trabalhar no futebol pelo presidente. Então a crítica seria, em última instância, ao presidente, mas o Renato assegurou na sua entrevista coletiva que tem uma ótima relação com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Mas a essência do discurso foi mantida. A essência do discurso foi a mesma utilizada depois da vitória contra o Náutico. Palavras aqui, anotei as frases do Renato ontem à noite. Isso não pode mais acontecer. Não importa quem seja o próximo presidente. O Grêmio é muito grande para, de repente, alguém ter a caneta e não entender do assunto. O que é ter a caneta? Não é apenas segurar aqui a caneta, bonita caneta aqui da KTO. Não é só isso. É a caneta no sentido de tomar decisões, de assumir algumas responsabilidades. Isso é ter a caneta. E o Renato acha que a caneta só pode ser dada para pessoas competentes, não amadores, porque aí, na avaliação dele, tudo vai acabar dando errado. Agora vamos para a minha estranheza. A minha estranheza é a seguinte: será que o Renato, gente, ele está vetando alguém cujo nome tenha vindo à tona? Porque é um fato aí que é confirmado pelo próprio Renato. Ele diz que já conversou com os dois candidatos, com o Alberto Guerra e com o Odorico Roman. Essa semana, a assessoria do Odorico Roman disse que o Odorico fala todos os dias com o Renato Portaluppi. Se não todos os dias, umas 3, 4 vezes por semana. Eu não sei se o Alberto Guerra fala tantas vezes com o Renato, mas certamente já falou muitas vezes com ele, ou seja, o Renato tem um amplo diálogo com os dois candidatos que vão disputar a presidência do Grêmio. E por consequência, quando se conversa tanto assim, existe a possibilidade de que tanto Guerra quanto o Odorico tenham dito: Renato, para o departamento de futebol eu vou convidar tal pessoa. Devem ter submetido esse nome aí a uma espécie de avaliação do Renato Portaluppi. E será que o Renato não gostou de algum desses nomes que foi colocado? Será que o Renato considera que é amador algum desses nomes que tenha sido colocado para ele e, indiretamente, nas entrevistas, ele já está vetando esse nome? Estará dando alguma letra, o Renato, que os candidatos ainda não entenderam? Ou, se entenderam, estão ali na moita? Me parece que é isso, né? Por que o Renato a todo momento fala a mesma coisa? Não dá para colocar amadores. Se ele está conversando com as pessoas que vão comandar o Grêmio a todo momento, é possível que ele já saiba de algum nome que tenha sido pensado para o departamento de futebol. E como é que os candidatos vão reagir a essa situação aí? Porque os dois candidatos, né, obviamente, todo mundo sabe disso, querem o Renato. E como é que eles estão reagindo a essas entrevistas do Renato? Eles não podem, obviamente, ficar indiferentes. E mais do que isso, e aqui está uma questão que é muito importante, o Renato primeiro vai esperar pelo anúncio dos nomes do departamento de futebol, pela confirmação dos nomes do departamento de futebol, para depois dizer se fica? Será? O Renato está esperando ali o resultado da eleição, o anúncio das chapas,
Vice de futebol, parece que a bronca é com o vice de futebol. É esse. Aí o Renato disse, não, é esse? Então, tô fora. Tá me parecendo isso. Acho que o Renato está dando alguma letrinha e se ele está dando alguma letrinha e os candidatos fazem questão de tê-lo como técnico, acho que os candidatos vão ter que recuar. O Renato não vai recuar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.